Se você tem filhos e está nessa corrida aí de querer saber mais como fazer, o que fazer e quando fazer e se identificou com o nosso conteúdo, clica aí no nosso canal, nos siga, compartilhe. Eu sou a Cris. Eu sou a Márcia e você pode tocar o sininho então e aí você vai receber todos os nossos vídeos. Toca o sininho, compartilha, divide, manda pra lá, manda pra cá, faz tudo, ó gente, se inscreva e vamos lá! A gente estava aqui pensando, né? Sexo, até para criar um tema é tão complicado, sexo e meus filhos, quando falar, como, que hora é essa, né? E essa sensação que dá, que se eu falar de sexo pro meu filho, a hora que eu falar ele vai sair transando com todo mundo, né? Então é um assunto delicado, é um assunto sensível e a gente quer falar dele para vocês, para tirar a dúvida de vocês, né? Qual que é a melhor idade, né? E aí, então, se eu começar e se eu falar muito cedo, será que vai despertar uma curiosidade que não tinha, que não existia? Ai, meu Deus, socorro, né? Muita coisa. Quantos tabus, né, que a gente tem, né? Sexo, é vagina, é pênis, é pipi, é periquita, é papagaio, enfim, né? Como chamar, quando chamar, será que eu falo ou o meu marido fala, e enfim, né? Eu não consigo, gente, porque eu sou travada pra caramba, então eu vou ter que pedir pro meu marido, tudo bem, né? Então, primeiro como que é o sexo pra você, os prazeres pra você, como que você lida com isso, como que você aprendeu, né, isso tudo, o que foi bom para você, o que não foi bom para você. Então, antes de mais nada, é olhar para você, sexo e você. Tchan, 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 tchan. E é sempre bom a gente pensar o que não fazer, tá? O que você não deve fazer, quando você não deve falar de sexo para os seus filhos, né? Quando você não deve falar? Quando eles não estão perguntando, tá? Então, se seu filho ainda não perguntou nada, não é você que vai falar alguma coisa, né? Então não fale quando ele está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Ou quando ele não está perguntando nada para você e você realmente decide, não, eu vou falar de sexo porque eu decidi, eu vi que é função dos pais, então você chega lá para o seu filho, sei lá de quantos anos, 2, 3, 4, 5, não sei, qualquer idade, e começa a falar de uma coisa que eles nem estão pensando a respeito e nem estão falando nada a respeito. E aí, então, também não pode, gente, de jeito nenhum, né? Então, por isso que eu falei de você se olhar e se conhecer. Já teve, né, situação no consultório que a mãe pegou a filha com 4 anos, né, brincando com o menininho, ela pegou a filha igual uma louca, deu um banho nessa filha, esfregou a filha o dia inteiro, o maior susto do mundo. Então, assim, não assustem, não se assustem, para não assustar a criança, daí você tira, e isso pode traumatizar para o resto da vida esse futuro homem, essa futura mulher sexualmente. Então, não seja brusco, não venha com seus preconceitos, com seus gritos, com as suas histerias. Calma, não é o fim do mundo. Se tem 3, 4 anos, né? Já é a curiosidade da criança, é só curiosidade, não é quanto ao sexo oposto, é só uma libido do outro objeto, não, é só para si mesmo, é a autodescoberta. Então, eu não sou o corpo da minha mãe, eu achei que eu fosse a mesma coisa, não, eu estou descobrindo que eu tenho alguns prazeres e que fica gostoso se eu mexo aqui, né? E aí eu descubro também se eu mexo no umbigo, né? Que tem o sobrinho, o netinho de um amigo nosso que ele adora ficar coçando com o dedinho no umbigo, inflamou o umbigo da avó, né? Então os prazeres que a criança está descobrindo. E aí descobre também vagina, descobre que o pênis ele fica ereto, e aí descobre que o menino vai para fora, a menina vai para dentro, que tem um rasguinho. Então começa a olhar o corpo, a perceber o próprio corpo e também a perceber o corpo do outro. Então são curiosidades e são descobertas das zonas de prazer que no começo são só corpo, prazeres, sensações
diferentes que cada parte do corpo desperta. Zonas erógenas, gente, é mais tarde, mais pra frente. Não façam isso, não vá com a sua ideia pré-concebida de sexo, de prazer, de libido para cima do seu filho. Isso não funciona assim. O seu filho não tem nenhuma experiência sexual, ele não tem nenhuma sensação sexual ainda. Quando ele é pequeno, é só curiosidade, como a Cris disse. Então, não vá com a sua ideia de explicar coisas que não fazem parte da realidade deles, né? Então, essa é outra coisa. Não fale partindo do seu conhecimento. Você tem que sair partindo do conhecimento da criança. Não responda perguntas que eles não estão fazendo, né? Limite-se a responder as perguntas que as crianças estão fazendo. E aí eu adoro essa história que eu conto toda vez. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo para ver se a gente consegue entender isso. Tá lá a mãe cozinhando, né, toda entretida, e chega a sua filhinha de 7 anos que já lê, e ela chega e fala assim: mãe, o que é virgem? Pronto. O que é virgem? Essa mãe entra em desespero total. Como responder essa pergunta tão complexa, né? Que envolve 2 casais, um casal, já estou fazendo um swing, inclui o casal, né? O homem, a mulher, ou 2 mulheres, e aí 2 homens, e aí essa mãe começa a pensar 1000 coisas na cabeça dela. Como é que ela vai explicar o que é ser virgem para uma menina de 7 anos, né? E ela nessa coisa, ela não consegue nem falar, mas ela tá pensando sem graça ali, errou já no sal da comida, e essa menina vira e fala assim: mãe, o que é extra virgem? Ufa! A criança estava lendo o azeite, e era do azeite que ela estava falando. Então, quando uma criança fazer uma pergunta para você, você pode devolver a pergunta para ela, porque geralmente a resposta ela já tem, ela só está querendo comprovar com você o que é. Então, o que é feminino e masculino, né? O que é homem ou mulher, por que o pipi é para fora, por que é para dentro? Você pode perguntar para ela: o que você acha? Né? Começa primeiro perguntando de volta, para você saber qual é a base da onde você está saindo, e para que você também não corra o risco de negligenciar alguma coisa séria, alguma coisa mais importante. Então, devolva a pergunta para o seu filho, porque você está perguntando o que você acha, da onde vem isso, da onde vem essa curiosidade, e a criança vai te responder, e muitas vezes a resposta que ela dá já é suficiente, tá? Mas é o primeiro caminho para você perceber que o seu filho está se conhecendo, está aprendendo. Isso é muito importante. E que interessante, né? Então, às vezes você fica tão apavorado ou tão apavorada, né, de que sobre sexo, sobre falar de sexo, e ao mesmo tempo, quando tá assim, também crianças de 6 anos, de 5 anos, e começa, né, e chega e fala assim: eu tô namorando, né? Ou fulaninho me pediu em namoro, né? E aí, quantas vezes você comenta com outros adultos: porque ela falou que está namorando X ou que está namorando Y, né? E aí acha bonitinho, acha engraçado, né? Agora, será que não é incoerente, né, eu ficar apavorada de falar de sexo e ao mesmo tempo eu falar que é legal que a minha filha está namorando, né? Gente, você é o especialista. Isso é namoro? Criança namora? Nós acabamos de falar que então isso não é sexo. E agora eu falo que namora? Então, lembrar da coerência. Não, criança não namora. Isso não é namoro. Namoro é quando você for adulta. Então, agora é amizade. E você já vai liberar e libertar a seu filho ou a sua filha de que ela pode, e ela está descobrindo, que ela está se descobrindo e descobrindo o outro, que é legal brincar também com o outro. Se eu sou uma menina, eu também gosto de brincar com um menino, de coisas que o menino faz. Eu também posso me identificar com o menino e ele pode ser o meu melhor amigo. E eu posso ter uma melhor amiga. E aí eu não travo, gente, o meu filho de que
tem namoro, então, ou a minha filha que então tem um namorado, e aí só pode ter esse namorado. E então, se eu estou namorando ele, eu tenho que ser leal, aí eu não posso mais brincar de um outro, eu não posso ser amiga de um outro menino, porque eu estou com aquele ali. Então tem que ter começo, meio e fim, tem que ter lealdade, quer dizer, são tantas regras e tantas coisas que vêm juntas, e aí eu posso libertar o meu filho e a minha filha. Não, é o seu melhor amigo, é a sua melhor amiga, e aí eu posso ter vários melhores amigos, várias melhores amigas, e você é especialista. Não, não é namorado. Quando você crescer, você vai ter um namorado ou uma namorada. Perceba toda a informação que a Cris tem internamente para poder falar uma coisa simples para o filho, tá? Então, todo esse conceito do que é o namoro, do que é que realmente está acontecendo, que são crianças, que não são adultos, o que pertence ao mundo da criança, o que pertence ao mundo dos adultos, como essas informações são importantes para a hora que a criança chega em casa e fala, tô namorando, fulaninho é meu namorado. E aí você pergunta para a criança, ah é? Por que você está falando isso? Ah, porque eu vou esperar ele na hora da saída. Não, porque a gente toma o lanche junto. Não, porque eu gosto de sentar e conversar com ele. Ah, sim, mas tem outras crianças também. Isso não é namoro, isso é amizade. Namoro é coisa de adulto. Então, são frases simples, claras. Você não vai dar todo o conceito para a criança, você vai passar o simples e o objetivo para a criança. Isso não é namoro, né? Isso é amizade. Que bom que você tem amigos e você pode ter quantos amigos você quiser. Namoro é coisa de adulto. Muito importante isso. E todo esse conhecimento, né, Cris, que a gente parte sempre do mundo da criança conforme ela vai trazendo. Mas aí a criança começa a fazer outras perguntas, né, Cris? Entenda, gente, tem essa fase 2, 3, agora eu já não sei, a gente não está mais falando idade, porque isso está mudando muito, tá? Mas esse primeiro contato com o corpo é só curiosidade. Ah, mas ele fica ali se masturbando. Gente, não é bem essa palavra, tá? A criança não se masturba, porque a masturbação tem a ver com um desejo sexual, um pensamento, uma série de coisas. O que a criança faz é tendo prazer, como a Cris disse, o prazer de coçar a orelha, de coçar a cabeça, né? Então, e vai descobrindo o corpo. Isso é outra coisa e geralmente vem no momento em que a criança está desocupada, está sem fazer nada, está entediada, e aí, né, na sala de aula, né, porque criança com 4 anos na sala de aula é complicado, né? Então, ou está na sala de aula, ou está lá vendo televisão. Então é importante você colocar para a criança muito claramente isso. Olha, tem certos lugares que a gente não toca em público. Por exemplo, eu não ponho o dedo dentro do meu nariz em público, eu não ponho o dedo dentro da minha orelha em público, eu não toco no meio do meu pé em público, né? São coisas que a gente se restringe. E também eu não toco, e aí é uma opção sua, o nome que você vai dar, tá? Se é vulva, se é perereca, se é, nem sei os nomes assim, vagina, só não dê nome de pessoas, por favor, porque fica estranho, tá? Na Mariazinha não, no Joãozinho também não, usa outro nome, tá bom? Então, vulva, né, no pênis, a gente no bumbum, né, nas nádegas, na bunda, não sei o que vocês falam, mas no ânus, não sei. O que vocês falarem, usem o termo, os lugares que não pode colocar a mão, nem você e nem outra pessoa, a não ser a mamãe e o papai, né, a pessoa, o médico que é responsável por um exame ali. Então deixa claro para a criança, isso é segurança para ela, segurança para você e uma não exposição. A gente costuma falar também que você não usa a calcinha e o short, ou a calcinha e a saia, ou a cuequinha e a bermuda, né? Então são duas proteções. Então se existem duas proteções é porque realmente não é para ser exposto, né? E que é seu, né? É a sua privacidade. Com essa coisa de tecnologia, né? De celular, que está muito confuso o público do privado, né? Então também tomar muito cuidado.
para ficar, então essa criança, ela precisa falar da importância da privacidade, da intimidade, da individualidade. Então na escola não é lugar, dentro de casa também não é na casa inteira, é no seu quarto, né? É no seu banheiro e tá tudo bem. Né? Porque tem algumas crianças que eles ficam no sofá, que ficam com um jatinho, né, massageando na bola, né? Então tem crianças que têm uma libido mais, que é libido e a energia, né? Uma pulsão, um desejo de descoberta, um saboreio, vamos dizer assim. Tá curtindo e vai em lugares públicos, na frente das pessoas. Então você falar e você proteger. E disso daí, né? Se você seguir o seu instinto, a sua intuição, a criança, então, e se a criança vem te trazer alguma coisa que alguém está incomodando ou que alguém abusou, então esteja aberto. Se você é um pai ou uma mãe cheio de tabus e fechado, como é que a criança vai chegar em você e vai falar que de alguma forma ela se sentiu abusada, que entraram no espaço privado dessa criança? Ele não vai conseguir, porque ele sabe que você não consegue falar sobre isso. E aí essa criança, esse seu filho fica desprotegido, não tem a quem recorrer, fica vulnerável. Então olha a importância de você desmistificar, de você cuidar desse tabu, né, seu, para que você esteja aberto, que você proteja o seu filho. Então isso é a sua intimidade, isso é só, né, o papai e a mamãe, e médico quando o papai e a mamãe estiverem juntos, né? Então ninguém, é o seu corpo. E aí você vai também já trabalhar o que significa o seu corpo, quais são os seus valores, as suas tradições, né, o seu autocuidado, a sua higiene, a sua proteção. Então, o corpo é uma coisa sagrada, única, é só meu e eu que cuido. Então, ninguém pode entrar, é só com a minha autorização. Então, você já vai passar todas essas coisas do santuário que é, do valor que tem esse seu filho, o corpo dele e ele por inteiro, né, Márcia? E a gente, então, nos estudos diz que a criança passa por essa descoberta do corpo, né? E se ela estiver bem ocupada, com bastante brincadeira, ela vai passar tranquilamente por isso, sem uma fixação nisso, e depois entra num período de latência, que a gente chama, que está cada vez menor, porque existe um estímulo sexual externo muito intenso, e não adianta você se fechar na sua redoma da sua casa achando que isso ela não vai ter nenhum estímulo sexual, por mais que você não faça uso da televisão, da internet, ou de roupas, ou de música, isso vai sim chegar até você na escola, através de uma amizade, através de uma festa de aniversário. Então esteja pronto, porque os estímulos estão vindo, e então a sexualidade, né, ela começa um pouco mais cedo. Começou com 9 anos, geralmente, as perguntas, 8 anos. Existem livros, gente, livros maravilhosos que você pode usar para ler junto com sua filha, junto com o seu filho. A gente acha muito legal quando existe a possibilidade do pai ler junto com o menino e da mãe ler junto com a menina. Se é possível isso, ótimo, senão não tem problema nenhum, não é nenhum dano, mas é que fica mais à vontade e também tem um conhecimento próprio, né? O meu conhecimento do corpo feminino é maior do que o meu conhecimento do corpo masculino. Então, para eu falar para os meus filhos é um pouco mais complicado para mim, eu vou ter que estudar mais. Então, só por isso, tá? Então, pensando nessa questão mesmo do que é o corpo, do que é o prazer, como é que as pessoas se reproduzem, né? Tem livros incríveis que você pode ir na livraria, olhar aquele que você se sente mais confortável com esse livro e ler junto, não é entregar não, tá? Lê aí, meu filho, joga em cima da mesa, não, é ler junto. Eu tenho vergonha, então você precisa trabalhar a sua sexualidade, é muito importante, você deve estar perdendo alguma coisa muito importante na sua vida sexual, na sua sexualidade, no seu erotismo, no seu prazer, para ter tanto tabu para falar com os seus filhos. É importante que você olhe para isso. Sexualidade, o que é sexualidade? Sexualidade, na verdade,
não é só o sexo está dentro da sexualidade. Sexualidade é o jeito que eu me mexo, é o jeito que eu me relaciono, é o jeito que eu me trato, que eu cuido do meu corpo, é o jeito que eu, como mulher, aceito que o homem me trate, aceito que outras mulheres me tratam. Sexualidade, como a Márcia falou, a gente está abrangente, está na nossa cara para os nossos filhos. Então, o jeito que eu me relaciono com o meu marido, o que eu permito que ele fale, que ele faça comigo, isso eu estou já dando aula de sexualidade para os meus filhos. Eu já estou dando exemplo para eles. E tem assim, no outdoor, como a Márcia estava falando, o jeito que as outras pessoas se vestem, se tocam, isso tudo tem a ver com sexualidade. Então, isso é modelo para essa criança. Então, prestem atenção como é que você é recebida pelos outros, pelo sexo oposto, o que é que eu estou demonstrando para minha filha, nas igualdades, nas desigualdades, no respeito, né, entre sexos, o que eu permito que o meu marido faça comigo. Então, isso tudo é sexualidade e está sendo transmitido para o seu filho e para a sua filha. Tem algumas pessoas que têm medo. Eu tenho medo de falar sobre camisinha, de falar sobre métodos contraceptivos, de falar sobre relação sexual, de como isso acontece e estimular o meu filho ou a minha filha a transarem, tá? Gente, não é uma coisa que a gente estimula isso, tá? É difícil. É muito difícil uma mãe, um pai estimular o filho a transar. Existem conceitos sim eu nunca vou usar o livro Amar, Verbo Intransitivo, onde é contratado uma governanta para dar a iniciação sexual para o filho, isso em 1920, né? Era utilizado isso, contratar uma governanta, e essa sim é que ensinaria sobre o amor e o sexo para o filho, né? A gente não faz mais isso, né? A gente espera que isso não aconteça, mas acontece, né? Muitas vezes. O que é que a gente está falando, né? A gente está falando de ser aberto, de você estar disponível e que você responda as perguntas. E sim, existe um momento em que você tem que sentar com o seu filho, com um livro e conversar com ele e passar o seu conceito de amor, de relação sexual, de prazer. É o seu conceito, dentro dos seus valores. Não existe certo e errado aqui num conceito amplo. Começar a vida sexual, ter quantos parceiros ele quiser, é certo ou é errado. Não, isso quem vai definir é a sua família. É a sua rede, é você em si que define isso. E é isso que o seu filho vai acreditar como certo e errado. Esse conceito é muito importante de ser falado. Mas eu sou fechada. Eu acho que sexo é só depois do casamento. Ok, que bom. Passe isso para seu filho e para sua filha. Lembre-se, para o seu filho e para a sua filha. O mesmo conceito para os dois. Leve isso adiante. De uma forma de igualdade, de acreditar que isso é o melhor. Nós estamos falando de educação sexual, de valores de família, daquilo que eu acredito, sem criticar o que os outros estão fazendo. Se é sólido aqui, isso não vai entrar de uma forma errada. E se entrar, você tem que estar pronto para se posicionar. E lembrar do respeito, né? Pode ser que o seu filho ou a sua filha também fique constrangido e prefira não conversar com você, mas dê ferramentas, né? Então leve a um médico, um especialista, né? Então assim, também não invadir o espaço desse adolescente, né? Desse jovem. E aí também, dentro dessa assim, cuidado com o que você fala, com o que você pede, dentro desse respeito de ser um outro ser humano. Você promete que não vai transar com seu namorado ou sua namorada? Você promete que você não vai beijar no carnaval? Você promete que você na festa não vai ficar com ninguém? Gente, a gente tem que pedir para o nosso filho o que é possível, o que é viável. Qual que é a função dessa minha fala? O que eu estou planejando com isso? Quando eu peço para ele prometer não fazer isso ou aquilo? Quanto que eu estou respeitando? O que é que eu realmente quero falar e transmitir para ele?
Então, mais uma vez, se olhar. E também você pode se respeitar, né? E assim, ó, eu não consigo. Combina com seu parceiro, com a sua parceira, olha, isso eu não consigo, mas você me ajuda então? Você, né? Então, filho ou filha, olha, é uma boa pergunta, né? Interessante, eu não sei te responder, mas o papai pode te responder. E tá tudo bem também, gente. Ou então eu vou estudar sobre isso. Foi uma ótima pergunta, eu vou estudar e depois a gente vai, eu vou te trazer a resposta. Então, também se respeitar, né, Márcia? Pensando sempre qual é a idade do seu filho, né? Então, quando a Cris coloca das saídas, né? Eu gosto muito de utilizar as regras externas, né? Então, com quantos anos pode beber, com quantos anos pode ir para uma festa, esse filme é para quantos anos. Então, entenda que algumas regras não é você que coloca, né? Se existe uma idade para entrar naquele bar, é importante que você respeite, isso vai te aliviar. Se você acha que e tem um outro posicionamento, ok, mas assuma as responsabilidades. Uma conversa aberta com o seu filho, ele vai sair para o carnaval, ele tem 18 anos, mas mora com você. E ele vai sair para o carnaval e vai beijar na boca de todo mundo, e você sabe disso, coloque o seu ponto de vista a respeito. O que é que você acredita? Como é que você vê isso? O que você acha sobre o que esse movimento todo? Com quantos anos, o que você acredita que é uma relação sexual? Coloque isso para o seu filho. E essa sua segurança e embasamento, e não o seu medo. O seu medo não afasta o seu filho do perigo. Tá? O que afasta o seu filho do perigo é a sua segurança, é o seu posicionamento. Quanto mais firme você tiver, mais ele pode vir até você para te socorrer. Não os donos da verdade, mas os donos da sua verdade, do que você acredita que é melhor. Isso é muito importante, tá? Bom, então a partir dos 9, 10 anos, né, que hoje então essa coisa de idade está muito relativo, mas então a partir dos 9, 10 anos já é sobre sexo, que é sexo como libido sexual, como objeto sexual, então um outro corpo, uma outra pessoa. Então, e lembrar sempre dos seus valores, das tradições familiares, do que vocês acreditam e, de novo, não existe certo ou errado. E mesmo que o mundo esteja pirado, o que interessa é ali dentro da sua família, das suas convicções e das verdades que você vai transmitir para o seu filho. Sem pedir para ele, mas assim, filho, se acontecer isso, as consequências são essas. Se você escolher isso, as consequências são essas. Então vai transmitir para o seu filho as consequências e passar da sua história e dos seus receios. Eu tenho medo. Na minha época, né, quando a menina ou o menino faziam ou falavam isso, era categorizado assim. Como é que está hoje? É um jeito de você se aproximar, e se ele é mais jovem, então uns 15, 16 anos, como é que está hoje? Na minha época era assim, talvez seja um preconceito meu, né? E aí vocês vão construir juntos. E também fazer pesquisas, porque também o Google nessa área, ou com especialista, com ginecologista, então pegar uns especialistas, para que você não seja então a careta, ou você não seja o errado, ver as consequências, como que é visto, né? E lembrando, gente, dessa coisa de equidade entre o homem e a mulher. Não, o que é equidade? Eles não são iguais. Eu não sou igual a um homem, eu sou uma mulher. Né? Então existem essas e as necessidades são as mesmas, os prazeres são os mesmos, cada um tem o seu corpo diferente, mas existem, cada um precisa de uma coisa, né? Eu não tenho os mesmos, né, as mesmas necessidades que a Márcia, né? Ou que o João, mas eu tenho os meus e eu preciso conhecer quais são os meus. Lembrar então também dessa coisa de não haver machismo, feminismo, de respeito, e se é trans, agora as identidades sexuais, né? Então o que é que cada um é, se é trans, se é bi, se é homo, não, é um ser humano e tá tudo bem, né? Eu vou respeitar assim como eu vou ser respeitada. Então, respeitar o ser humano. E se está se identificando como X, como Y, como Z, o que isso importa?
Eu acho que é entender e dar lugar para o feminino e para o masculino, né? Essa energia feminina, essa energia masculina que todos nós temos, né? Então, olhar com atenção para isso. Se você olhar para o seu filho, se você gastar tempo olhando para ele, fica mais fácil conversar com ele, abrir espaços para conversa. E façam perguntas, as perguntas de vocês são ótimas e a gente vai respondendo conforme vocês vão falando e a gente é mais rico tanto para a gente quanto para vocês, a gente espera.